Irmãos, eu tenho me dedicado a deixar claro aqui que o que essa igreja vem pregando acerca das Escrituras Sagradas, desse Deus, desse Salvador, não tenha uma objeção por religião, mas por uma ciência. E eu tenho deixado claro, irmãos, porque eu vou abrir meu coração para falar aqui. A igreja sabe que muitos anos eu prego. E por inúmeras vezes o pastor e a igreja aqui mesmo foi taxada e julgada por fanática. Por tudo que se fala e se trata. Mas a gente sempre teve essa obrigação de deixar claro que aquilo que falamos, a gente fala respaldado numa escritura que prega isso. A ação de um Deus em específico. Então há uma ciência que ela precisa ser respeitada, e dessa ciência e dessa ação individual, pessoal, autocontida desse Deus, descreve-se perfeitamente que tipo de fé ou conteúdo de fé nós temos que receber. Então eu tenho deixado muito claro aqui que o ensinamento dessa igreja não tem por objetivo, quem escuta ela, tornar ninguém aqui religioso, mas convicto, crente, de que Deus tem revelação, de que Ele se auto-revela, e há registro disso. Hoje, não é diferente, porque eu gostaria que você abrisse a tua cabeça e o teu coração para pensar em alguns detalhes que eu vou tratar aqui sobre o homem e o que está dentro dele, que obviamente a Escritura trata, que você refletisse e pensasse exatamente sobre isso. Na questão desta verdade proferida por Deus, que se volta a tratar de assuntos específicos com normativa. E tentar exatamente entender e compreender essa proposta de que isso não saia de você, de que isso não saia de mim, mas de alguém que está acima de nós e que tem o mérito da palavra. Eu me refiro ao próprio Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele trata a ressurreição de Cristo como uma parte integral da ação redentora dele, que ele quer dizer que a ressurreição que se cumpriu nele, que alguns não creem, ela é importante não só para aquilo que ele cumpriu a nível redentivo de ser glorificado, como também para que todos aqueles por meio dele se salvem. E passa a deixar claro à igreja essa realidade da contaminação, da interferência dessas filosofias que entram dentro dela, que passou obviamente ali, entre eles, interferir nessa questão de uma esperança, de uma vida eterna com Cristo, de um reino celestial, de um reino absoluto, de um reino eterno, e voltando, e orientando, e induzindo a igreja a virar isso aqui. Somente um instrumento de consumo e que se acaba nessa vida. Que Paulo define que o pensamento do homem, ou a ideia de que a vida seja isso, comer, beber e morrer, ele define que essa ideia é uma ideia vã e inútil. Ele define como a maneira vã de se viver. E por que isso? Porque é uma ideia, porque é um pensamento, não é um fato que provém de Deus. Porque o fato que provém de Deus tem uma outra orientação, ela tem um outro indicativo. E o indicativo da parte de Deus para nós é que a vida que Ele nos propõe, ela não se encerra num plano material, mas sim num plano eterno. Que eu queria que você entendesse que não se trata de uma religião, mas do que Ele desceu aqui nesse mundo para falar. Amém? Como também Jó 33, 28, Gênesis 7, 21, Ezequiel 18, 4, e tantos outros que você poderia também na Escritura fundamentar isso que eu vou falar aqui. Bom, como corrigir isso aqui? O senhor acabou de falar uma coisa aqui que eu não consigo enxergar com os meus olhos. De que a vida segue para um plano acima desse que é material. E a única vida que eu vejo, ou essa que eu usufruo, que eu cumpro, que eu testemunho, está próxima, está perto. É essa agora que está adiante dos meus olhos. Bom, o fato é que a posição de Deus falar acima de mim e de você assume exatamente essa autoridade de orientar o homem aquilo que ele é incapaz de entender e compreender, sobretudo. Que teologia ela cumpre essa função no homem.
De Deus assumir a frente de dar ao homem essas orientações que estão acima da capacidade da sua compreensão e até mesmo não podem ser atingidas por ele por causa da sua limitação. Então diríamos que surge a perspectiva de um homem pela Escritura, cujo a definição é essa aqui, que quando ele deve ser estudado e compreendido, ele deve ser estudado e compreendido dentro de uma totalidade. Porque o indivíduo, o homem que Deus criou, ele é pleno. Ele não pode ser visto em uma parte. O que isso quer dizer? Que quando a gente começa a entrar nessa doutrina do homem e de como ele foi criado por Deus, surge essa definição para nós, de que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. Que tanto matéria e espírito definem a identidade do seu ser e pregam essa totalidade. E ele tem que ser visto assim. Não só por uma parte, mas de uma forma plena e integral. E isso não pode ser religioso nem para mim nem para você. Ok? Por que não religioso? Porque a filosofia já discutiu isso, desde o iluminismo. Isso já foi debatido, e até eles, que não são a favor da Escritura, tá? Até eles chegaram numa conclusão, que o homem não é só razão, que o homem não é só intelecto, que ele também é vontade, que ele também tem liberdade, que ele também tem sentimento, que ele também tem intimidade, desejo, emoção e até mesmo a questão moral. Então, chegaram a essa conclusão. Eles precisaram entender o seguinte, nós temos que aceitar, porque se não aceitar, nós vamos se contradizer. Porque se o homem realmente for visto só como matéria, então o que o faz andar? Como que a gente vai ter que chamar essa vida no corpo? Entendeu? Então, o homem, ele é um ser vivente. Então, como é que nós vamos explicar isso? Que o corpo dele, ele tem uma animação, ele tem uma vida, ele tem uma energia. Como é que nós vamos discutir esse negócio? Então, grande parte dessa visão antropológica das coisas, essa definição do homem, eles buscaram na Bíblia. Eles não tinham outra fonte, eles não tinham outra forma de consulta. Eles tiraram daqui. E o que isso é importante para mim e para você? Que a partir do momento que eu passo a ignorar que a minha vida, que o meu ser, ele também possui uma parte imaterial, uma parte viva, imortal, eu estou numa condição ignorante. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Se eu só me ver por fora e não me ver por dentro, eu estou assumindo uma posição de ignorância total. Eu tenho para mim que isso não vai ser revisado de novo. Tá? Eu tenho para mim que eles não vão sentar de novo para debater sobre essa questão agora, em plena época de quarta revolução industrial, porque outro dia mesmo que eu gravei o DVD era digital, os livros que eu usei para gravar esse DVD, que inclusive traziam essa orientação da tecnocracia, Al Gore e outros renomes e nomes da tecnologia, eles, para explicar o processo da vida digital e a maneira como eles iriam programar e educar as pessoas a fazerem parte desse novo mundo tecnológico, eles usaram essa divisão psicomática que a gente chama na teologia. De como atingir a sociedade por estímulos de consumo e materialismo, atingindo no homem essas três partes. Não só a mente, mas o corpo, a alma e o espírito. Tá? Todas essas definições do homem estavam lá dentro. E eles estudaram essa programação. Então quer dizer, até mesmo aqueles que já trabalham por uma escravidão mundial, tecnológica, etc., eles se especializam no assunto e entendem, compreendem que o homem, ele não é só um instrumento de consumo que se acaba, ele também é um indivíduo e uma entidade que pode ser, sim, influenciado, conduzido por paixões, motivações, vontade, etc, etc, etc. Tá? Agora, voltando para o que o pastor estava falando aqui, essa dimensão no homem, profunda, contextual, essa doutrina que dá a definição de que o homem parte matéria e espírito, a preocupação da Escritura com a igreja é esta orientação de que o homem não aparte, não separe, melhor dizendo, essa parte espiritual da matéria e passe a viver como se só tivesse um corpo.
Que é isso que Paulo está condenando aqui. A vã maneira de viver. Quando você passa a ver a vida ou interpretar a vida como uma corrida de consumo, que a qualquer momento, até ele fala no versículo 32, você não vai ter mais oportunidade para isso. Então, como alguns até escutam lá fora, né? Então, realize seus sonhos, vive enquanto você ainda pode, porque amanhã você vai morrer, você entendeu? Geralmente quem pensa assim, ou age dessa forma, ele está numa posição de ignorante, porque ele está ignorando, para não rimar aqui, ele está fingindo que ele não tem outra parte. A alma. Ele está rejeitando essa outra realidade da vida dele. E agindo como se ele só tivesse um corpo. Agora vejam quantos que não estão dentro da igreja que agem, ou que testemunham esse tipo de comportamento. Então a Bíblia define que a alma, ela é um aspecto da identidade do homem. Que ela testemunha e prega a identidade dele. Que ele não é só aquilo, ele não é visto somente por aquilo que testemunha por fora, ou prega ser por fora, mas também aquilo que testemunha e se prega do que ele é por dentro. Então Jesus fala que aquilo que contamina o homem não é o que entra nele, mas o que sai dele. Então isso está muito claro na Escritura, mas não pode ser religião. Isso é uma doutrina bíblica, mas não pode ser transformada por uma religião. Não pode ser reduzida por uma ideia religiosa. Porque se você é uma pessoa, se você é humano, você tem que entender e compreender quais são as suas partes, quais são as suas dimensões. Ou não? Não é essa ideia de que quando eu estou passando por um problema espiritual, eu vou na macumba, faço um trabalho para dar tudo certo. Ou procuro um psicólogo para entender e compreender minha mente e as minhas condições internas e espirituais, como alguns costumam fazer. Se você não entende o que está dentro de você e não tem a compreensão das dimensões profundas que identificam o teu ser, então, obviamente, você não vai saber conduzir nenhum tipo de tratamento ou isso. A tradução daquilo que você está vivendo espiritualmente. Começando por aquela pessoa ou ignorância que ela só consegue enxergar o que está fora dela. E quando o que está dentro inflama, ela se desespera e logo procura um profissional. Então a Escritura, ela ampara a igreja a entender e compreender isso. Qual foi o homem que Deus criou? E quais são as partes que o compõem? Porque cada uma delas é importante para entender salvação. O homem não pode ser visto somente por um lado, mas dentro de uma plenitude. Deus o fez para ser completo e pleno. Então Paulo está tentando exatamente corrigir aqui, eu vou repetir de novo isso para vocês. De um conceito de vida que defina o homem como um instrumento de consumo que logo se acaba. E não isso. De uma vida que ainda segue depois que morre. Que ainda vou chegar nesse lado. Então você tem que corrigir isso aí. Você não pode me falar que você é um aparelho que vai ser desligado. Porque se o corpo apodrece, para onde vai a vontade, a liberdade, o sentimento, a intimidade, o desejo e a emoção? Para onde vai a parte espiritual do homem? Para o ar? Para a terra? Para onde vai o outro lado da tua vida, pô? Uma coisa que você desliga, você não pode agir assim. Com essa ignorância. E isso, chamar um psicólogo para poder te orientar espiritualmente a respeito disso, sendo que nem ele consegue ter essa compreensão, porque ele não é Deus. Ou Chico Xavier, para dar uma tradução do que vem depois, sendo que nem ele esteve lá e poderia te traduzir isso. Porque essa definição doutrinária, ela não pode sair do homem. Precisa sair daquele que criou o homem. E lembro, não se trata de religião, se trata disso. De uma vida, de uma concepção de vida, que ela prega, que ela testemunha isso. Um corpo animado, vivente, e que eu não posso olhar somente assim, num ângulo, ou de uma forma parcial, material. Porque há coisas dentro do homem que ele testemunha e que estão além disso. Do consumo.